Olá, pessoal que me assiste, tudo bem com vocês? Aqui é a Priscila, acho que a maioria já me conhece, sou psicóloga e eventualmente venho gravar aqui alguns vídeos para vocês, para a gente pensar alguns temas, né? Antes de começar a falar do tema desse mês, desse vídeo que eu vou gravar para vocês, é importante que eu diga, né, sobre aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, né, no nosso canal, nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, que possam fazer essa inscrição, curtir, compartilhar os vídeos, né? Porque para a gente é super importante esse engajamento, tá bom? Esse mês a gente vai falar sobre um tema que foi falado já em talvez o ano passado, mas é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Sobre o tema sobre mulheres, né? Principalmente, né, sobretudo por estarmos no mês de março, que é o mês onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Então, é um tema polêmico, é um tema profundo, e eu tentei, nesse vídeo, falar em 3 dimensões sobre o aspecto das mulheres, né? Primeiro deles é sobre as mulheres no trabalho, segundamente, né, sobre as mulheres e a maternidade. E o terceiro contexto é sobre as mulheres e a beleza, vamos chamar assim, aquilo que envolve a questão da beleza, né, do culto à beleza, tá bom? Então, vamos começar um pouco a conversar sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, assim, a gente sabe que um país, né, ele é constituído, né, pela capacidade produtiva da sociedade, né, de garantir mão de obra, né? Então, a gente precisa de mão de obra ofertada para que o desenvolvimento econômico de um país, né, o mercado de trabalho, ele avance, né? Então, no nosso país, a gente sabe que as pessoas trabalham e recebem por isso, né? É óbvio que outros países também é assim, mas trazendo um pouco a realidade para o Brasil. Então, a gente trabalha e recebe por isso, e é isso que desenvolve o nosso país economicamente, né? Mas no trabalho, no mercado brasileiro, o desenvolvimento econômico, ele não funciona bem dessa forma, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Não funciona de uma maneira ideal, como deveria ser na maior parte das vezes. Em outros países, a gente vê a coisa funcionar muito melhor. Por quê? Porque a gente vive um cenário de desigualdade e discriminação, né? Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero falar que a gente, no mercado de trabalho, existe um processo discriminatório e de desvalorização da mulher muito grande. Antes de continuar, eu queria dizer para vocês que esse vídeo nada tem a ver com um avanço não, mas assim, um ultrafeminismo, ou falar contra os homens, nada disso, pelo contrário, né? Mas é justamente trazer para vocês uma reflexão sobre a quantas anda a questão da mulher na sociedade aqui no Brasil, né? Então, o que a gente vê, o que a gente tem? A gente tem uma total diferença, por exemplo, de ganho salarial entre homens e mulheres exercendo a mesma função, por exemplo, numa empresa ou num contexto outro de trabalho. Então, eles trabalham fazendo a mesma coisa e têm salários diferentes. Olha aí um ponto de discriminação, né? E esse assunto é muito polêmico, né? Talvez a gente precisasse de muito mais tempo, né, de um bate-papo mais profundo para entender todas as nuances que passam, né, por essa questão, para entender por que isso ainda acontece, né? Mas, de alguma forma, a gente pode voltar um pouco na história, né, na história da nossa sociedade, né, para entender como que a mulher se constituiu no mercado de trabalho, porque isso, gente, é muito recente, se a gente for parar para pensar. Há quantos anos a gente tem a mulher efetivamente trabalhando
hoje no mercado de trabalho oficial, né, ou formal, eu diria, né, pouco tempo, se a gente pensar na história toda do Brasil, né? Então a gente vai voltar um pouco lá no período colonial para pensar essa desigualdade que não é de agora, né, e que tem início lá nos nossos antepassados, no início da história do mundo, né? Então a gente vai focar um pouco nos dias atuais para contar um pouco dessa mulher que hoje está trabalhando no mercado de trabalho, né? A gente também tem que falar nos avanços, né, que essa mulher, como eu falei, ela teve, né, nesse tempo de história da humanidade, que as mulheres conquistaram um espaço, né, elas conquistaram garantias trabalhistas previstas em lei, coisa que antigamente não era desse jeito. Por exemplo, a gente tem hoje as domésticas, né, que trabalham em casas de família, elas têm seus direitos a salário mínimo, a 13º, férias remuneradas, aposentadoria, licença maternidade e várias outras licenças, né? Então, a gente entende que houve, sim, apesar dessa discriminação e dessa desvalorização da mulher, né, que tem a ver com todo esse processo estrutural na história, chegando hoje, a mulher conquistou muita coisa, sim. E não é porque as pessoas foram legais com as mulheres, é porque é de direito das mulheres, assim como é de direito dos homens que eles também tenham previstos por lei algumas garantias, né? Então, o que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje as mulheres, né, representando uma grande parcela na taxa, né, de participação no mercado de trabalho. Então, a gente pega, eu não sei dizer para vocês em porcentagem, mas existem muitas mulheres trabalhando no desenvolvimento econômico do nosso país, né? Mas a gente ainda vê muito mais homens trabalhando fora do que mulheres. Tem muitas mulheres trabalhando, sim, mas tem muito mais homens trabalhando fora do que mulheres. Isso se deve muito pela imposição do papel social e cultural que a mulher está inserida, né? Então, assim, por quê? Porque ainda assim as mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados familiares e pelos trabalhos domésticos. Então, muitas vezes a mulher deixa de trabalhar fora e não é simplesmente por uma escolha, né, por uma imposição social, né, muitas vezes até conjugal, né? Quantos casos a gente ainda ouve dizer que homens impedem suas mulheres de trabalhar fora, né, porque elas são absolutamente responsáveis pelo cuidado da família e da vida ali do trabalho doméstico, né? Ainda também temos a diferença entre homens e mulheres, né, no que diz respeito ao próprio cargo ocupado. Mulheres ainda ocupam muito mais cargos e funções com menor valorização. Então, cargos de homens são muito mais valorizados. Se a gente pegar hoje, né, por exemplo, presidentes de repúblicas no mundo, né, das nações, é muito mais homens do que mulheres. Se a gente pegar cargos de diretoria, de presidência em empresas, ainda é muito mais homens do que mulheres. Eu acho que isso não é tão à toa assim, né, tem um fundamento, né? Outro ponto importante, né, é para falar o quanto as mulheres continuam sofrendo abusos, né, e assédios morais no ambiente de trabalho. As mulheres vivem muito isso ainda, diferente dos homens que, porventura, podem vir a passar, mas as mulheres vivem muito isso ainda, né? Muitas relatam, né, que já foram xingadas, que já ouviram gritos, né, contra um número muito menor de homens que já vivenciaram esse tipo de situação, né? Olha quanta coisa importante a gente está falando sobre, como eu falei, não é para dizer só coisa negativa das mulheres, a gente reconhece todo o avanço, mas ainda assim, para a gente refletir um pouco quanto as mulheres ainda passam por muitas situações difíceis, né? Então, assim, a gente pode concluir, né, mulher no mercado de trabalho, que a evolução na mulher, ela possibilitou que a mulher ocupasse, né, funções e postos de trabalho que antes eram tidos como masculinos. Hoje é muito comum mulheres, por exemplo, trabalhando em cargos que antigamente só homens ocupavam. Ontem mesmo eu vi um vídeo no Facebook de uma mulher piloto de avião, né, que trabalha numa grande empresa de aviação. Assim, ainda é uma ou outra mulher que é piloto, porque antigamente só existiam homens pilotando. Hoje existem mulheres, né? Quer dizer que os cuidados com os filhos, com a casa, né, hoje não são as únicas atividades que a mulher pode exercer no âmbito econômico e social. A mulher, sim, pode sair,
né, para o mercado de trabalho e ocupar um trabalho, um serviço importante, né? Mas ainda assim existe uma herança muito forte de que as mulheres devem, entre aspas, ficar em casa, né, para alguns homens, muito machismo ainda que a gente vê por aí, né, não por uma escolha dela, mas como uma única possibilidade dela de trabalhar, né, infelizmente. O homem, por sua vez, consegue fazer, estudar, se profissionalizar e garantir o emprego, né? Enquanto meninas, desde cedo, elas são colocadas num espaço onde elas são cuidadoras, né? E elas acabam não tendo muito essa oportunidade de sair para o mercado de trabalho, né? Então, é muito importante, nesse contexto do mercado de trabalho, que a gente se politize, né? Que a gente faça valer essa frente à discussão sobre a nossa presença no mercado de trabalho, né, para que a gente possa garantir melhor posição, melhor função, melhor salário, compatível, inclusive, com esse mundo masculino. Por que uma mulher ganha menos do que um homem trabalhando no mesmo setor, na mesma função, né? Então, a gente tem que lutar para ter as mesmas oportunidades de trabalho. Tá certo? Então, assim, como eu falei, tem muito tema para falar sobre isso, mas a gente tem um tempo aqui para falar, né? Então, obviamente que a gente não consegue aprofundar tanto, mas são coisas que eu disse para a gente refletir sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho. Agora vamos para um tema muito polêmico, né? Muito profundo e também complexo, né? Não é tão simples falar da questão das mulheres e a maternidade. E o que eu pensei em falar? Sobre as dificuldades para conciliar a vida profissional e a vida materna, a maternidade, né? Eu sou mãe e trabalho, então eu sei na pele como é que é viver essa situação, né? Então, assim, como a gente já falou em outros vídeos, né? As mulheres, elas vêm conquistando paulatinamente espaço na sociedade, né? E no mercado de trabalho, a presença da mulher no mercado de trabalho, ela avançou muito, né? As mulheres, para quem não sabe, são a maioria da população no nosso país. E uma grande parte dessa mulher é responsável pelo sustento de sua família. Olha que contraponto, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais homens, né, e mulheres também que trabalham hoje, a gente sabe que muitas mulheres, elas hoje são o ponto essencial do sustento da família, né? O que torna para essas mulheres uma situação, uma dimensão repleta de desafios, né? Por quê? Porque ela também exerce uma outra função, fortemente falando, né? Que é o papel de mãe, que é exercer a maternidade, né? Com o passar dos anos na nossa cultura, né, a mulher começou, a forma como a mulher começou a se olhar, ela veio mudando. Os conceitos, né, começaram a mudar no que diz respeito ao que é ser uma mulher. Tudo isso vem sendo transformado conforme o tempo vai passando. Então, a gravidez na mulher, hoje em dia, né, na maior parte das vezes, ela passou a não ser mais uma obrigação. A mulher não tem uma obrigação de viver a maternidade, né? Sim uma opção, né? Passando a ser uma coisa planejada, pensada e muitas vezes desejada pelo casal. Então, ela é planejada e também é desejada, né? Não é só simplesmente uma obrigação, aquela situação onde eu sou mulher, obrigatoriamente eu tenho que me tornar mãe. Não. Então, atualmente, né, nos dias de hoje, a escolha da mulher em ter filhos, né, depende muito de como aquela mulher está envolvida, né, naquele momento da sua vida, né? De repente, ela está envolvida muito com o trabalho, ela pensa que não é momento de ter um filho, ou ela está envolvida numa relação onde a relação não vai muito bem, então ela pretende adiar um pouco a maternidade. Então, depende muito de ser desafiador, né? Não depende, mas, na verdade, é muito desafiador para as mulheres, né? Porque a mulher está sempre pensando nessa dupla jornada que ela vai ter que exercer em relação ao trabalho e a cuidar dos filhos, né? Porque, na maioria das vezes, elas são as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas, né, e cuidados com os filhos. Ah, Priscila, mas hoje em dia os homens são muito colaborativos, sem dúvida. Na época do meu pai, os homens eram muito menos colaborativos do que os homens de hoje, não tenho dúvida disso. Mas, ainda assim, se a gente pensar no cuidado dos filhos, a carga maior de cuidado, de
de pensar todos os detalhes na educação, no cuidado mesmo do dia a dia, acaba ficando muito com as mulheres, né? Então, assim, para os homens, a gente percebe o quê? Que o trabalho e a família são meio complementares, né? Eles funcionam naturalmente, vamos chamar assim. Já para as mulheres, as duas áreas, né? Tanto a área do trabalho como a área da maternidade, elas são muitíssimo importantes, mas elas entram em conflito. Sempre existe um conflito, assim, uma culpa de que a mulher está trabalhando demais, então eu não estou dando atenção para o filho, ou então se eu só fico com o filho, eu também não estou dando vazão e satisfação para a minha vida profissional. Então, o que a gente vê hoje? A maioria das mulheres, né, mais mulheres adiando a maternidade e elas tendo filhos após os 40 anos. Né? Mas por quê, Priscila? Porque certamente é o momento que elas imaginam que elas vão estar mais estabilizadas para dar conta desses dois contextos, né? Elas vivem sentimentos de culpa, como eu falei, né, por supostamente imaginarem que estão falhando em uma das áreas, seja na área profissional, seja na área da maternidade, né? É que a gente chama de mulheres equilibristas. Sabe aquelas chinesas que ficam com um pratinho girando assim, para não cair aquele pratinho na ponta de um pauzinho? Isso são as mulheres hoje em dia vivendo essa questão da maternidade e do trabalho, né? Então, as mulheres, muitas vezes, tendem a adiar a maternidade, né, por receio de perderem, inclusive, boas oportunidades de trabalho, né, porque elas tentam conciliar essas duas vertentes, não acabam conseguindo, né, ou se conseguem, acabam falhando em alguma delas, né, falhando assim, acham que falham, e a empresa, por exemplo, ou uma situação de trabalho importante, ela imagina que ela vai perder aquele cargo, aquela posição, por estar vivendo essa mulher equilibrista, né? Mas, por outro lado, a gente tem hoje muitas empresas preocupadas em cuidar dessas mulheres profissionais, né? Criando políticas e programas que favoreçam a vida profissional, pessoal e o papel de mãe. Então, por exemplo, muitas empresas, elas têm creches para seus filhos, elas têm espaço de amamentação. Uma mãe que acabou de ter seu bebê, ela pode receber o seu bebê em algum momento num espaço da empresa para amamentar. Ou ela pode deixar seu bebê e poder vê-lo, eventualmente, na creche que a empresa tem para suas profissionais. Não todas as empresas, mas muitas, a gente sabe que tem essa política, né? Então, a gente sabe o quê? Que com uma divisão mais justa, né, de uma forma mais justa e com uma parceria mais interessante dentro do contexto da família, mais mulheres deixariam de lado o sonho da maternidade. Muitas mulheres provavelmente teriam seus filhos, né, deixariam florescer esse desejo de se tornarem mães, né, e com menos medo, né, de viverem esse equilíbrio de vários papéis exercidos por ela em sua vida, né? Então, certamente que a gente conseguiria ter mulheres mais satisfeitas, né, com essa questão de viver essas duas polaridades, né? Uma outra coisa importante, né, é que a maternidade, né, o ser mãe, ele deve ser vivido quando realmente existe um desejo de ter um filho, e não como uma condição para a mulher se sentir mais mulher, entre aspas, né? Porque a gente também tem isso, né? Hoje, a mulher, muitas vezes, pensa que para ela se sentir mais mulher, né, ou uma mulher interessante, boa mulher, ela tem que se tornar mãe. Não necessariamente, porque isso é uma questão cultural, né? Então, assim, a gente não precisa corresponder à cultura. Para ser uma boa mulher, a gente precisa ter filhos. A gente tem que ter nossos filhos, sim, porque a gente deseja ter nossos filhos, né? Então, é muito diferente do que cair na cilada dessa obrigação social de gerar uma criança por uma questão cultural, né? E sim por uma opção de escolha, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão das mulheres. Eu achei legal trazer isso porque é uma coisa extremamente atual, se a gente parar para pensar, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? Que a gente vê uma enxurrada de situações, né,
de pessoas da mídia, pessoas famosas ou não famosas, mas que estão o tempo todo mexendo em seus corpos, né, cada vez mais, e se produzindo e consumindo, né, para se tornarem bonitas dentro de um padrão de beleza socialmente imposto. Então, por isso que eu vim falar um pouco sobre mulheres e essa pressão social, né, sobre a beleza, né? Então, assim, a palavra beleza, ela está cada vez mais na boca das pessoas, né? Cada vez mais as conversas das pessoas, elas têm, na sociedade, elas têm envolvido a questão da beleza, né? Isto porque, nos dias de hoje, os homens estão se cuidando tanto quanto as mulheres. Claro que as mulheres ainda são mais ligadas nisso, né? Mas os homens também hoje são extremamente vaidosos e se cuidam muito, né? Então, assim, o conceito de beleza, ele sempre esteve permeado, né, na sociedade, né, na humanidade, desde épocas mais antigas, né? Elas eram retratadas principalmente, por exemplo, nas obras de arte. Então, a gente tem aqueles quadros, aquelas obras de arte grandes, né, que retratam a beleza de uma época, mulheres, né, que tinham um formato de corpo X daquela época, que usava tal coisa, tal roupa naquela época. Então, a beleza, ela está inundada na nossa sociedade, né? A questão aqui não é falar mal do processo de beleza, mas da escravidão dessa beleza, né? O problema, né, como ia começar a dizer, qual é o problema da questão da beleza, né, é quando surge, né, quando a sociedade impõe, né, uma cobrança acirrada e muito forte, né, sobre o que vem a ser um padrão de beleza, por exemplo, como deve ser um corpo, né, o que é um corpo bonito, o que é um rosto bonito, o que é uma roupa bonita. Então, é o que a gente chama da ditadura da beleza. Né? Então, hoje, uma mulher bonita é a mulher que já fez não sei quantos mil botox, que já fez, nem sei o nome agora, esqueci, de fazer aqueles procedimentos invasivos, de mudar, né? Ou de ser bastante magra, ou de ter os seios grandes. Então, assim, isso é uma ditadura da beleza, né? O que a gente sabe hoje em dia? Que o mundo da moda, né, e dos cosméticos é um nicho do mercado gigantesco, né, e que fatura milhões e milhões de reais, né, para atender as necessidades de tanta gente que valoriza excessivamente roupas e principalmente maquiagem, né? Gente, nada contra maquiagem, é uma delícia se maquiar, é uma delícia ter maquiagem. Eu estou falando dos excessos, eu estou falando daquilo que passa de um padrão, entre aspas, normal, dentro da normalidade, né? Então, essa ditadura da beleza, ela costuma afirmar para a maioria das pessoas que a magreza é o padrão perfeito, é a própria perfeição, né? O belo, o significado de ser saudável, né? É uma pessoa... O ser saudável não é uma pessoa de bem com a vida, mas é uma pessoa que está magra, por exemplo. Se você está um pouco acima do seu peso, que seria o peso saudável, ideal, né? É lógico que isso a gente faz pensar em saúde, que é importante, a gente ter uma vida boa, uma vida equilibrada, mas assim, muitas vezes essa pessoa que está acima do peso pode estar muito bem com ela mesma, pode estar de bem com a vida, não necessariamente precisa ser magra para se sentir bem, mas não é sempre assim. Né? Como eu estou dizendo, a gente precisa entender que esse padrão da magreza é um padrão imposto pela sociedade, nem sempre é o que a gente quer para a gente. Né? A gente está envolvido tanto com isso, é tão acirrada essa cobrança, que a gente nem percebe que está fazendo um movimento de ir de encontro a buscar esse corpo perfeito, né, para ficar uma pessoa de bem com a vida, né? Então, assim, por muitas vezes nos bastidores desse cenário, né, estão presentes problemas como transtornos psíquicos e alimentares. Muitas vezes mulheres que buscam, né, acirradamente, excessivamente, esse corpo de magras e tal, elas podem estar demonstrando transtornos psíquicos, né? Elas podem estar, por exemplo, com processo de depressão, com uma anorexia, com uma bulimia, e ninguém vê isso, vê só que ela está querendo ficar bem com ela mesma. Né? Então, existe uma exigência sobre o peso ideal, né? Esse peso ideal acaba ignorando, né, uma norma, qualquer norma de saúde. Então, por exemplo, faz-se qualquer coisa para se tornar magra, né? Levando principalmente as mulheres a adoecerem.
né? E muitas vezes elas podem ir até a óbito, elas falecem em função de buscar um corpo ideal e acabar, por exemplo, desenvolvendo uma anorexia, né? Então, o público feminino, ele é o principal alvo dessa mídia da ditadura da beleza, né? Por quê? Ela mostra uma infinidade de produtos e serviços estéticos, né, para supostamente melhorar a performance dessa mulher. Né? Ah, Priscila, mas o que há de errado nisso? Né? Elas se tornam o quê? Escravas dessas indústrias e desse novo jeito de estar no mundo. Então, qual é o novo jeito de estar no mundo? Para essa indústria da beleza que tem essa ditadura da beleza, que a gente esteja magra, cheias de botox, com dente absolutamente branco, né, com seio grande, assim, aquele protótipo, sei lá, que hoje em dia não sei se é mais, mas por muito tempo foi a Barbie, né, que a gente chamava, tem que ser, para você estar bem, de bem com a vida, você tem que estar como a Barbie, né? Então, muitas vezes a pessoa perde o prazer de viver, né, tornando-se solitárias por estarem inconformadas com sua forma física, né, porque elas não estão conseguindo cumprir as expectativas sociais, né? Então, elas controlam os alimentos, né, para não correr o risco de engordar, elas deixam de ter prazeres para não engordar, né? Essa escravidão assassina, né, a autoestima, produz uma guerra, na verdade, interna contra o espelho e gera, com certeza, uma rejeição terrível para essas mulheres, né? Isso é muito grave. Então, a gente precisa seguir um padrão de beleza, sim, mas que é imposto por nós mesmos. Assim, eu quero ser saudável, eu quero usar uma roupa que eu goste, eu quero me maquiar dentro daquilo que é bonito para mim, mas não necessariamente porque existe uma cultura que impõe para a gente certos padrões ou certos jeitos de ser, né? Então, assim, seguir um padrão de beleza ditado pela sociedade, adquirindo coisas de alto custo, porque tudo que eu citei até agora são coisas que custam muito caro, não são coisas baratas, são coisas caras, né? Realizando, por exemplo, plásticas, né? O Brasil, vocês não sabem, é o país que mais se faz cirurgia plástica no mundo, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é a realidade, né? As pessoas fazem muita plástica, né? Nunca será sinal de saúde e bem-estar. Eu não sou contra a cirurgia plástica, não, mas eu acho que a gente tem que ter eu brinco que às vezes aquela pessoa não está precisando de cirurgia plástica, ela está precisando de psicoterapia, né, para tentar resolver alguma questão que é interna e não é externa, né? Cada pessoa tem uma beleza interna, cada pessoa tem que admitir aquilo que ela tem de belo, né? Da parte externa, porque ela é única nesse mundo, né? Ela precisa ser aceita de uma forma mais natural. Todo mundo é bonito internamente e externamente. Então, gente, para finalizar, para ir para os finalmente desse vídeo, né, falando sobre as mulheres, ser saudável, né, não é somente ter um corpo magro, sarado e escultural, né? Mas a gente precisa se sentir feliz, estar bem consigo mesmo, sem recorrer a tantas ilusões da ditadura da beleza, porque tudo isso é uma ilusão, né? Uma ilusão imposta para a gente. O importante e necessário é encontrar o equilíbrio, né? Nessas 3 esferas que eu conversei com vocês hoje, assim, muito rapidamente, mas que é sobre como ser mulher no mercado de trabalho, como ser mulher na maternidade, né, no papel de mãe, como ser mulher cuidando do nosso corpo, da nossa saúde. Então, assim, a gente precisa ter essa amplitude no cuidado com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Falando em corpo, né, é muito importante lembrar da importância das mulheres fazerem o autoexame, né, gente? Isso sim é importante, né? Isso sim é cuidar da própria saúde interna também. Fazer autoexame, buscar, né, os órgãos enfim, os lugares, né, os postos de saúde para fazer os exames necessários, né, os exames, sei lá, Papa Nicolau, os exames, né, de mamografia, tudo isso é muito importante para a gente nos mantermos saudáveis, né? Eu acho que falar de mulher é sempre muito gostoso, né, porque a gente vê essa polaridade onde as mulheres, a gente vê muita dificuldade ainda, né? O feminicídio, por exemplo, no Brasil é altíssimo, é enorme, né? São muitas coisas que vão como uma onda, né, contra as mulheres, mas ao mesmo tempo a gente vê mulheres hoje em dia muito fortes, mulheres muito batalhadoras, né,
Mulheres que encaram essa necessidade de romper com esse lugar que as mulheres sempre ocuparam na humanidade uma vida inteira. Tá bom? Então, bora lá, mulherada. Tá certo? A gente se vê num próximo vídeo. Obrigada por me assistirem e curtam lá os nossos vídeos. Até mais, gente.